Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat. Namastê, Romina. Uma boa noite. Saudações, Sueli. Boa noite. Namastê. Urvarukamiva Bandhanam. Tá me ouvindo bem, Romina? Como é que tá o som, Sueli? Tá legal? O som tá legal? Tá dando para me ouvir bem? Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat. Om Triambakam Yajamahe. Beleza, beleza. O mais importante é isso, é o som. O som tem que estar bom, senão fica complicado. Só a imagem é complicado. Você vê como é que são as coisas, né? Nós estamos vivendo um período de Mercúrio retrógrado, né? Não pensem vocês, pelo fato de eu estar falando sobre Mercúrio retrógrado, que eu sou um grande conhecedor de astronomia, de astrologia. Não sou. Eu vivi uma experiência há um ano e pouco atrás, nesse sentido, do Mercúrio retrógrado atuando, criando um problema para mim. Eu fiz uma live de 1 hora e 43 minutos no Instagram, por conta de um lançamento de um produto do marketing digital, ligado a yoga, ligado aqui à escola, que eu não queria fazer, mas fui convencido a fazer, que seria uma coisa boa. E foi lançado no Mercúrio retrógrado. E o que acontece? Essa live de 1 hora e 43 minutos que eu fiz no Instagram, eu fiz ela totalmente sem som. Só tinha imagem, não tinha som nenhum. É impressionante. O pessoal de astrologia fala sobre isso, as pessoas pensam que é brincadeira, mas não é não. A coisa é séria, né? E é lógico, não é sempre que vai dar no som, né? Pode ser que dê num outro mecanismo de comunicação. Porque Mercúrio, ele dentro da mitologia grega, ele é o mensageiro, né? Ele é que comunica. Então, esse aspecto desse planeta, ele traz uma influência muito grande em todo o campo da comunicação. E vocês veem o seguinte, né? O que mais nós fazemos é nos comunicarmos, né? Uns com os outros, ou com nós mesmos, né? Fazemos isso o tempo todo. Temos uma necessidade muito grande de comunicação. Eu estava até pensando nisso ontem, e hoje também um pouco, né? Sobre voto de silêncio, né? Você passar muito tempo sem falar com ninguém. Namastê, tudo bem, Adriane? Você ficar calado, né? Trabalhar o silêncio, ficar totalmente sem falar. E é uma tarefa, né? É um trabalho, né? É uma disciplina o voto de silêncio, né? Uma coisa que eu estava pensando nisso ontem. Não vou fazer voto de silêncio, até porque para mim não dá, né? No momento não dá. Ah, quando quiser aparece, Adriane. Fica com saudade não. Fica com esse sentimento não. É só aparecer para fazer lá as cordas e fazer a prática.
E bater um papo também, que papo sempre é bom. Mas aí, tá vendo? A comunicação, eu estava falando agora sobre voto de silêncio, mas a gente tem uma necessidade muito grande de comunicação, né? E pouco antes de eu entrar agora na live, eu estava vendo no YouTube uma socióloga, né? Que é a especialidade dela em comunicação não verbal, ou seja, comunicação corporal, né? Então ela, namastê, Vitória. Então ela estava falando, e eu não terminei de ver, né? Quando eu terminar a live, provavelmente eu vou dar uma olhada lá para ver, porque sempre são conteúdos interessantes, né? É naquele TED, TED, é um programa que tem, que levam especialistas lá e tudo para fazer entrevista, né? Mas enfim, vamos à nossa comunicação, uma comunicação verbal, né, aqui, né? Então vamos começar a nossa live. Quer dizer, já começamos, né? Começamos, mas vamos direto ao assunto agora, que é sobre o asana, né? Atenção total no asana, né? Essa é que é a chamada da live. Então, o que eu diria para vocês sobre a atenção total da live? Olha só, é importante, né? Essa percepção, vamos chamar assim, tá? Essa percepção de todo o nosso corpo quando nós estamos fazendo a postura, né? É muito importante isso. Porque há uma tendência nossa, e vocês fiquem totalmente à vontade, tá? Não concordando, se manifestem aí, não entendi, fiquem à vontade. Mas há uma tendência a nós termos uma percepção, primeiro, daquilo que está fora, mais do que está dentro, certo? Daquilo que está na nossa frente, diante dos nossos olhos, mais do que o que está nas costas, tá? Que nós não estamos vendo. Então, diante desse tipo de situação, de percepção, na hora que você vai fazer a tua postura, seja ela qual for, tá? Eu estou falando de modo genérico asana. Pode ser um asana em pé, sentado, deitado, não importa. É adequado que você tenha uma percepção total do seu corpo. Porque olha só, vamos parar para pensar. Quando você está fazendo a postura, você está usando o corpo, sim. De um modo geral, o que vai nos mais atrair a nossa atenção, né, que é essa que é a questão, a atenção, vai ser aquilo que está tenso. Mas olha só, a tensão não tem nada a ver com tensão. Percebeu? Porque isso é uma pegadinha da nossa língua. O fato de eu estar atento, eu não preciso estar tenso. As pessoas ficam tensas, mas não há necessidade disso. Eu gosto sempre de usar o exemplo do atirador de elite, não fazendo nenhum tipo de apologia aqui à violência, tá? É apenas a atitude do cara. A pessoa que vai fazer um tiro de precisão, com uma arma de fogo, de longo alcance, ela tem que se colocar, namastê, ela tem que se colocar numa postura de relaxamento. Até para ela controlar o ritmo respiratório dela, que é muito importante na precisão do tiro. Tá? Eu estou falando do tiro, mas podia ser um arremesso com arco e flecha. Qualquer coisa que exigisse precisão para você poder acertar o que você está mirando. Tá? É isso. Mas a atitude interna que você tem que ter diante desse desafio de fazer o tiro ou o arremesso da flecha é uma atitude de relaxamento. Se você trouxer atenção para esse momento, a precisão não vai ser comprometida. Então, vamos tentar entender. Quando eu falo em atenção, eu estou presente, porém relaxado. Essa é a visão do yoga. Tá? Isso é o adequado. Nem sempre as pessoas fazem isso. Mas isso é o adequado. E aí, vamos lá. Se eu estou com a parte anterior do meu corpo, tá? O que eu estou vendo, lembra que eu falei no início? Tudo que está na minha frente fica muito mais claro para eu estar controlando, estar atento. Então, a parte da frente do meu corpo. Se ela está tensa, ela vai puxar minha atenção. Se ela está na parte da frente, vai trazer mais ainda a minha atenção. Então, o que acontece? É muito importante que eu desenvolva a consciência de não ignorar o restante do meu corpo. Ou seja,
o que eu não estou vendo e também aquilo que, eu não, que está atrás e que está relaxado. Porque o fato de estar tenso não necessariamente tem que ter toda a minha atenção na tensão. Ficou claro isso ou ficou confuso? O fato de ter uma tensão, por exemplo, numa musculatura, não quer dizer que eu tenha que só ficar atento a essa musculatura. Eu tenho que procurar desenvolver a atenção a outras partes do meu corpo que não estão, vamos botar assim, elas não estão sendo protagonistas, não estão em evidência dentro do asana, mas que elas participam também do asana. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Imagina que tem uma musculatura ativa, que eu estou fazendo um certo movimento ou uma certa sustentação, porém existe uma outra musculatura em outra parte do meu corpo, provavelmente na parte de trás e embaixo, onde eu não estou vendo, mas que ela exerce uma estabilidade para mim. Eu tenho que prestar atenção nessa musculatura, porque ela me dá estabilidade. Lembra, o asana, para você ter asana, você tem que ter conforto e estabilidade. Então, a gente fala muito sobre conforto, né? Eu falo muito aqui sobre conforto. Conforto. E é isso, tem que ter conforto. Agora, a estabilidade você não pode perder. Tem que ter estabilidade também. A postura tem que estar firme. E para estar firme, eu tenho que ter um nível de relaxamento. Um nível um nível de estabilidade. Tá? Um nível de estabilidade entre o tenso e o relaxado. Vamos chamar assim. Tá? Então, essa estabilidade ela vai ser alcançada com o mínimo esforço. Eu vou ter que ter um mínimo de esforço para manter. E aí eu removo o excedente. Porque no primeiro momento, quando eu vou entrar na postura, eu muitas vezes, até porque eu não conheço tão bem a postura, estou começando a fazer, tem pouco tempo, Namastê, Agra. Tem pouco tempo que eu estou fazendo, é normal, é comum eu impor uma força maior do que eu deveria para fazer a postura. Quer seja na montagem, quer seja na sustentação, ou até na própria desmontagem do asana. Tá? São 3 etapas. Você monta a postura, sustenta ela durante um período, e aí você tem que ficar ligado no conforto, e depois você desmonta. Tá legal? Tá claro isso, né? Então, essas 3 etapas de montagem, sustentação e desmontagem, eu posso, pela falta de intimidade com esse asana, eu posso estar impondo uma força maior do que eu deveria. Isso não é adequado. O ideal é eu dosar essa energia. Mesmo que, vamos imaginar uma situação acontecendo na nossa prática, tá? Eu entrei na postura e eu percebi que eu botei muita força para entrar na postura. O que eu devo fazer? Eu não mantenho esse nível de tensão, porque eu já não preciso, eu já estou na postura. Então o que eu faço? Eu retiro essa tensão, de modo deliberado, de modo intencional. Conservação da postura. Bom, agora eu tenho que conservar. Conservei a postura? Sim, mas eu percebi que eu botei muita força para manter. Não tem necessidade. Então o que eu faço? Eu retiro parte dessa tensão. Deu para entender a questão das etapas? A ideia é você fazer o que tem que ser feito com o mínimo de tensão. Por quê? Nas lives anteriores eu falei, a nossa natureza é uma natureza de tensão. Para nós andarmos, nós precisamos de tensão. Se você não botar tensão na sua musculatura, nas suas articulações, para você se movimentar, você não consegue se movimentar. Você precisa da tensão. Então, a tensão ela faz parte da natureza do nosso organismo. O corpo humano precisa disso. Tanto é que as pessoas sedentárias, que elas têm hábito de não fazer nenhum tipo de esforço, não estou nem falando em exercício, tá? Esforço. Por exemplo, você chega num prédio e o elevador está enguiçado. Para a pessoa sedentária, subir 2 andares, 3 andares é uma coisa terrível. Por quê? Porque ela não está acostumada. Se ela puder não fazer isso, ela não faz. Então isso fica muito caracterizado no sedentarismo. Então, na minha visão, pelo menos, na visão, vamos chamar assim, a visão do yoga, o sedentarismo
não é você não fazer exercício físico com regularidade. É você simplesmente se eximir de fazer qualquer tipo de esforço, cara. Isso é sedentarismo, sabe? Então, qualquer trabalho que seja braçal, que você precise fazer algum tipo de movimento, caminhar, por exemplo, pô, e a padaria, quanto é distante da padaria da minha casa? Ah, fica 100 metros da minha casa. Pô, tem necessidade de ir de carro? Se tiver, vai. Se não tiver, cara, aproveita e faz uma caminhada. É isso. Quer dizer, essa pessoa sai do sedentarismo porque ela usa o corpo físico dela para fazer várias tarefas. Por exemplo, não dá para dizer que uma faxineira é sedentária, mesmo que ela não frequente academias. Namastê. Entendeu? Não dá para dizer que ela é sedentária, porque ela faz uma série de atividades físicas no próprio trabalho dela. Então existem algumas profissões que a atividade física faz parte. Não tem como. Carteiro, por exemplo, carteiro que anda pela rua, não anda de carro, anda a pé entregando carta. Cara, o cara não é sedentário, não tem como ser sedentário. Ele caminha muito, quilômetros por dia. Então, a ideia aqui é você fazer o que tem que fazer, gastando o mínimo de esforço para a execução do asana. E lógico, né? Isso também vai se propagar para outros momentos da sua vida. Tá? A ideia do asana não é uma questão só física, mas até psicológica mesmo. Por exemplo, tem pessoas, por exemplo, que têm um excesso de preocupação com tarefas, né? Ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, aquilo outro. Olha só, se você montar uma agenda, se você pegar um papel e fizer um organogramazinho, uma lista de atividades que você vai ter que realizar e você colocá-las em ordem, uma ordem razoável para você não precisar ir e vir, então você pode racionalizar essas tarefas de modo a você gastar o mínimo de esforço e de tempo para executar todas elas. Então você vê que naturalmente, para você tornar até a vida, namastê, uma vida mais dinâmica, é adequado que você faça isso, tenha essa percepção. E o asana, quando você faz o asana, dessa maneira que eu estou falando, você começa a projetar isso na sua vida. Em tudo que você faz. Em tudo que você faz. E tem um detalhe, gente, olha só. Não é porque nós somos jovens que devemos simplesmente detonar nossa energia. Ah, não, cara, pô, eu sou jovem, não vou dormir. Hoje eu não vou dormir. Não é assim. Não é assim. Então essa energia, você não sabe o teu tempo de vida. Quando você tiver 70, 80, 90 anos, ela pode fazer falta a você. Então a ideia também do asana é essa. É uma ideia de uma vida de equilíbrio, de moderação. Por exemplo, o cara de repente gosta de comer carne, um exemplo, tá? Foi no lugar e comeu uma feijoada. Cara, comida pesada? A feijoada estava pesadinha. Beleza. Tenta nos próximos 2, 3 dias comer coisas leves, só legumes. Percebeu o equilíbrio? Então a ideia é pegar esse conhecimento do asana e você está distribuindo em N momentos da sua vida, em N áreas da sua vida. A ideia é essa, tá? Então, voltando à questão que eu estava falando, é uma coisa essencial nós percebermos, né, com clareza. Olha só o que eu vou falar para vocês. O lado esquerdo e o lado direito do nosso corpo. É muito importante. E quando eu falo para vocês ter essa percepção, né, bem clara de lado esquerdo e lado direito, não é só externamente. É óbvio que, por exemplo, se eu estou fazendo uma postura e que minhas mãos estão emparelhadas, é adequado, tipo a postura do cachorro. É adequado que eu preste atenção se realmente elas estão bem emparelhadas. Porque muitas vezes, e aí vai variar de pessoa a pessoa, você muitas vezes pode deixar uma mão um pouco além da outra, até por conta da tua estrutura muscular. Mas o alinhamento é importante. E ele vai refletir na tua estrutura como um todo. Não só de músculo, mas a articulação também. Então esse cuidado com arrumar o corpo, preservar o corpo, cuidar do corpo, ajustar, é muito importante. E não privilegiar, né? Por quê? Por exemplo, eu sou canhoto. Eu tenho, para alguns asanas, muita facilidade para fazer para o lado esquerdo. Para outros, não. Para mim, a facilidade já é para o lado direito. Então, vai variar muito de pessoa a pessoa. Agora, de qualquer forma, é adequado que você
pegue o lado que você tem mais habilidade, no caso de posturas de lateralidade. Essas posturas que você faz para a esquerda e faz para a direita. Tá? Você fazer com que o lado que você tem menos habilidade aprenda com o lado que você tem mais habilidade. Seja ele esquerdo ou direito. Tá? E eu falo isso porque isso independe, como eu citei até o meu exemplo, independe da tua mão de habilidade. Se você é destro ou canhestro. Entendeu? Eu sou canhoto. Agora, nem por isso eu dou mais atenção ou me dedico mais para o lado esquerdo. Entendeu? Isso é um erro. Não é adequado esse tipo de coisa. O adequado é você tentar equilibrar. E aí o lado, aquela postura específica, que o meu lado esquerdo não é tão bom, não tem tanta habilidade, ele aprende com o lado direito que é mais habilidoso. E vice-versa. Percebeu? Agora, isso vai acontecer fruto de quê? De uma atenção durante a prática. Eu tenho que ter essa atenção. Tá? Então eu tenho que estar me observando o tempo todo. E como eu falei anteriormente, inclusive em áreas do meu corpo que eu não estou vendo e que não estão atuando diretamente no asana. Porque olha só, quando eu falei sobre a questão da estabilidade, eu posso ter de forma não tão clara, ter falado de uma tensão para me estabilizar. Tá? Foi o exemplo que eu dei. Tem uma musculatura que está tensa, que eu estou controlando a postura ali, eu retiro a tensão excessiva, fico só com o mínimo. E a outra parte que eu não estou vendo, estou sentindo, mas não estou vendo, muitas vezes eu dedico menos atenção a ela. Mas olha só, essa estabilidade que eu falei, ela pode estar envolvida com um relaxamento. Porque, vamos pensar, o nosso corpo não tem peso? A sua perna, seu braço não tem um certo peso? Se você está relaxado, você bota em cima de uma balança ou alguém segura teu braço ou tua perna, sente pesado. Então, o estado de relaxamento desta parte do corpo que não está diretamente, namastê, diretamente envolvida com a postura, com a execução do asana, ela vai fazer pelo estado de relaxamento, o que é o estado de relaxamento que está produzindo? Ela tem o próprio peso dela corporal, daquela parte do corpo, pode ser a perna, pode ser o quadril, associado à gravidade. Elas duas juntas fazem muitas vezes o ancoramento para você poder ter a postura mais estável e poder executar com segurança o teu asana. Então, vê bem, nesse momento, você vai ter que ter a atenção num determinado ponto do teu corpo, que é que você está agindo para montar a postura, fazer. E outra parte que não está tão atuante, você, através do relaxamento, você consegue ancorar ela para te dar estabilidade e você poder se manter no asana. Entendeu? Então, essa percepção, ela vai ser fundamental na hora de você estar fazendo a tua prática. Tá? Então, isso é importante não esquecer isso. E essa questão de lateralidade, né? Então, você não está priorizando mais um lado do corpo do que o do outro. Até porque, olha só, nós não somos absolutamente simétricos, né? Vocês já devem ter reparado isso, que um lado do corpo não responde tão bem quanto o outro. Então tem essa questão da percepção não só exterior, como eu dei o exemplo, mas até interiormente. Você tem esse tipo de situação de não simetria. Ou seja, vou dar um exemplo para vocês. Quando você vai fazer uma torção, basicamente o teu tórax é que vai estar agindo na torção. Tá? Então, o objetivo da torção é torcer a coluna. Só que acontece, a tua musculatura de um lado do corpo não necessariamente tem o mesmo tônus do outro lado. Então é possível que na hora que você vai fazer uma torção, você consiga uma amplitude de movimento maior para um lado do que para outro. Entendeu? O mesmo tórax, só que, de novo, lado esquerdo e lado direito. Então essa percepção é adequado que você faça essa leitura
e realize as compensações. Porque o que acontece é o seguinte, olha só. Você tem um tórax que tem uma musculatura já. Tá certo? Você fez uma torção para um dos lados e percebeu uma resistência maior. Só que a musculatura que está oferecendo resistência não é a mesma musculatura que você precisa para erguer a tua coluna. Porque a ideia da torção seria isso. Ó. Não é simplesmente torcer. É você ganhar amplitude do movimento, ou seja, afastar uma vértebra da outra e depois torcer. Essa é que é a ideia da torção. Você ganha espaço e torce. Ganha espaço e torce. Você vai fazendo esse tipo de trabalho. Só que acontece, quando você vai fazer namastê, quando você vai fazer a torção, você percebe que a musculatura oferece uma grande resistência a você. E aí, vê bem, não é adequado, porque a tua preocupação é em ganhar espaço. Você não quer resistência no momento de fazer a torção. Então o que você tem que procurar fazer? Você mantém a tua atenção erguendo, ganhando espaço, e na hora de fazer a torção, você tira a tua atenção momentaneamente desse bloqueio que a musculatura está fazendo e conversa e convence, melhor dizendo, a tua musculatura que está oferecendo resistência a ela relaxar. Porque se você manda ela relaxar, aí a conversa é outra. Você consegue mais amplitude de movimento. Agora, para você fazer isso, você tem que estar voltada para dentro. E aí, o que eu estou falando aqui? Nós já não estamos falando mais de musculatura externa. Estamos falando de musculatura interna. Você começa a perceber que um lado do teu tórax tem mais tônus do que o outro. Então, quando você for fazer a torção para aquele lado, ou até pode ser uma flexão lateral. Estou dando um exemplo da torção, mas pode ser uma flexão lateral. Quando você for fazer para aquele lado, você tem que estar atento ao seguinte, houve resistência, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desconstruir essa resistência internamente, falando com a minha musculatura para fazer isso. Eu tenho que relaxar essa musculatura, porque não tem necessidade. Eu guardo essa mensagem de tensão para uma outra musculatura que é a musculatura ativa para fazer o movimento. Aí beleza, mantém lá. Não está precisando, relaxa. Tem uma postura que nós estamos fazendo dentro da série, uma série que está rolando na escola, que é a postura chamada Parigastra. Pariga, para quem não sabe, é tranca de porta. Já viu esse tipo de porta, o portão que você tranca desse jeito? Então ela faz uma flexão lateral. É uma flexão lateral sentada, namastê. Uma flexão lateral sentada. E aí o que acontece é que eu tenho falado com os alunos, com as alunas, sobre o seguinte. Olha só, são duas atividades diferentes, tá? Quem conhece a postura, quem já fez, se não conhece, dá um clique no Google e fala assim, Parigasana. Olha o que eu tenho dado em termos de comando para elas fazerem. Tá? A Janete está aí, a Janete deve até ter visto isso hoje. Eu falando com a Júlia, que estava fazendo aula também. A Júlia estava fazendo essa série. A Janete estava fazendo uma outra série. Eu peço que a pessoa mantenha o braço ativo, esticando, mas relaxe o tórax. O que eu estou querendo com isso? No momento que você relaxa o teu tórax, lembra que eu falei para vocês o uso da gravidade a nosso favor? Quando você mantém o teu braço ativo, você alonga toda a musculatura que você precisa alongar. Agora, esse alongamento ele vai ser até um determinado nível. Para eu conseguir continuar alongando, aí agora o que eu vou fazer? Eu vou mandar a minha musculatura do tórax relaxar para que a gravidade me carregue para baixo, alongando um pouco mais o meu quadril. Então você vê, eu não vou relaxar o braço em momento nenhum. O braço, eu vou continuar esticando ele, porque eu quero esse alongamento, para alongar o meu quadril. É o objetivo desse asana, lógico. Ele vai trabalhar também na coluna, tem vários benefícios, tá? Vai trabalhar alguns órgãos internos também, esses órgãos que fígado, baço, pâncreas, para um lado todo, massageando eles. Beleza. Mas o quadril é o objetivo desse asana. Então, eu faço o primeiro movimento. Quando eu chego no limite, ó, cara,
O que eu posso fazer com o braço eu fiz. Mas eu consigo ir mais. Como? Relaxando. Relaxa o tórax. Aí a gravidade, o que ela faz? Ela me leva para o chão. Como eu estou de lado e a gravidade me leva para o chão, o meu quadril continua sendo alongado. Lógico, nós vamos até um determinado ponto. Né? Amanhã é outro dia. Também tem isso. Que a gente já conversou nas outras lives. Você trabalhar a questão de conforto. Né? Você vai perceber o que vai sair daquela zona de conforto, você para. Você não vai avante. Para ali, se manter no conforto. E depois sai de novo. Falei, mas vou falar sempre. Isso é outro parâmetro, tá? Asana, trazendo um parâmetro psicológico para nossas relações sociais. Frequento um certo ambiente. Me relaciono com certas pessoas. Tá confortável? Tá bom? Beleza. Seguimos em frente. Pintou desconforto. O ambiente agora mudou, está estranho, não tenho me sentido bem, à vontade. Eu paro de ir, eu paro de frequentar, eu paro de me relacionar com a pessoa. Percebeu? Então, esse parâmetro do conforto, do asana, ele não se restringe à prática. Ele vai ser usado em todas as nossas relações. Todas as nossas relações. Ele vai estar participando. Então a ideia é essa, né? Você introjetar esse conceito de relaxamento e, vê bem, é diferente do que nós temos aqui no Ocidente, até por conta do capitalismo. Porque a ideia aqui é o seguinte, para você produzir, você tem que tensionar. Tensiona para produzir. Vamos lá, vamos lá. E aqui não. No yoga não. No yoga é uma outra vibe. Você relaxa e aí você se desenvolve mais. Quanto mais você relaxa, mais você se desenvolve. Eu costumo fazer um paralelo em relação ao ensinamento que é passado por Patanjali dentro dos Yoga Sutras, que é o tratado que ele escreveu. Olha só. Tenta imaginar um carro, não sei se todo mundo que está aqui na live sabe dirigir, mas imagina um carro em que você tem o poder de acelerar o carro. Quanto mais você tira o pé do acelerador, mais rápido o carro vai. Essa é a onda do yoga. Então, quanto mais você relaxa, mais você se desenvolve. Por isso é que eu falo muito na aula, vocês vão escutar, quando posto o vídeo aí, quando acontece escutar minha voz, procura relaxa dentro da postura, relaxa. Que é para poder favorecer o desenvolvimento. O relaxamento está intimamente relacionado ao desenvolvimento. Se você tensiona, você só vai até ali. Tua fibra muscular tensa só te leva até ali. Agora ela relaxada não, você vai além. Entendeu? Então, é uma arte, a arte do relaxamento. E a gente vai burilando isso, trabalhando a cada prática e vai aperfeiçoando toda essa técnica. Né? Então, a ideia é essa. Então, a ideia dessas percepções interiores, né, é desenvolver essa capacidade de perceber além da lateralidade do corpo. Né? Agora, olha só. Além de nós fazermos a postura, vai ser necessário nós sempre estarmos restabelecendo um equilíbrio. Sempre. Como fica a respiração no espaço? Ah, boa pergunta, Adriane, boa pergunta. Olha só, essa questão do espaço, tem a questão do espaço e tem a questão do tempo. Como foi a tua pergunta para o espaço, vamos no espaço. À medida em que essa musculatura me oferece resistência, eu vou relaxando para poder conseguir ganhar espaço interno e poder respirar cada vez melhor. Agora, vê bem, a estratégia que está por trás disso chama-se imobilidade. Então, lembra do atirador de elite? Você percebe que ele não está se movimentando, ele fica parado, a ponto da respiração dele ser quase imperceptível. A respiração dele é totalmente superficial. Mínimo do mínimo. Ele está ali respirando mínimo. Pouquíssimo movimento. Que é para interferir na precisão do tiro. Nesse caso, é a mesma coisa. Você está fazendo a postura,
houve, por exemplo, imagina uma postura em que você flexionou o corpo para frente, esmagou o abdômen, esmagou o diafragma, esmagou as vísceras, está tudo esmagado ali. Mas você precisa ficar na postura. Está confortável? Não está confortável. E aí, o que você tem que fazer? Se você quer ficar mais tempo na postura, você vai ter que fazer uma negociação interna no sentido do seguinte, olha só. Eu vou ter que diminuir o meu ímpeto de avançar para poder me manter imóvel. Por quê? Esse tempo de ficar imóvel eu preciso para relaxar essa musculatura interna, conseguindo mais espaço para minha respiração, que intimamente vai estar me proporcionando o quê? Conforto. E o conforto automaticamente faz com que eu consiga ficar cada vez mais imóvel. E ficando cada vez mais imóvel, eu consigo cada vez mais espaço. Ou seja, uma coisa vai levando a outra. Esse é o mecanismo interno. Então, o ponto de partida é a imobilidade. Você abre mão, namastê, abre mão de avançar na postura, né? de alongar mais um pouco. Eu não quero ir, porque olha só, não é, a tua reclamação não é de musculatura posterior, tu está flexionando o corpo para frente. Não é a musculatura posterior que tu está reclamando. A tua dificuldade é com relação à tua respiração para você ficar mais tempo no asana e ficar confortável. Então não é simplesmente ficar, tem que ficar confortável. E para isso você vai ter que ter essa percepção dos músculos sendo amassados no abdômen, a respiração ficou difícil, porque há uma resistência dos próprios órgãos, e à medida que eu vou relaxando essa musculatura interna que sustenta os órgãos, eu vou conseguindo respirar cada vez mais e melhor. E dessa forma eu consigo ficar mais tempo na postura. Ficando mais tempo na postura, todas as correntes de energia que estão envolvendo o asana vão sendo cada vez mais intensificadas no meu sistema, trazendo todo tipo de benefício para mim por causa dessa permanência. Então, o permanecer mais tempo, lógico, né, no conforto, vai me dar um ganho maior do que eu fazer a postura por pouco tempo e sair, mesmo que não haja desconforto. Deu para entender isso? Ou não? Porque tem técnicas de Hatha Yoga que fazem uma opção, bem, não está errado, não tem nada errado. É uma opção do professor trabalhar com repetições. Eu não sei se vocês já praticaram dessa forma. Por exemplo, vamos dar um exemplo da flexão lateral. Trikonasana. Um exemplo, postura do triângulo. Eu faço 3 vezes para um lado e 3 vezes para o outro. Só que o meu tempo de permanência é curtinho. Eu fico ali 15, 20 segundos e saio. Então, eu posso afirmar o seguinte: se você fizer uma opção de não mais fazer 3 vezes para um lado, 3 vezes para o outro, ou fazer 2 vezes para um lado e 2 vezes para o outro, só que agora, em vez de ficar 15 segundos, você fica 20 segundos. Ou você faz uma vez para um lado, uma vez para o outro, ficando 30 segundos. Quanto mais tempo você permanecer, independente do número de repetições, maior vai ser o teu ganho energético. Percebeu isso? Então, isso é muito importante, a questão da permanência. Mas não pode ser uma permanência que leve a qualquer tipo de desconforto, tá? Qualquer tipo de instabilidade. Tem que ser uma situação em que eu fico estável e confortável. E aí eu estou dentro do asana. Está tudo certo, não tem nada de errado. Tá? Então isso é importante a gente não esquecer disso. Mas muito boa a tua pergunta. Tá? Eu acredito que tenha respondido. Se não responder, tu faz de novo aí que eu explico. Tá legal? Então, o que acontece? Uma coisa que caracteriza o asana é uma simetria, né? Ela é uma simetria deliberada. É uma coisa que caracteriza o asana. Por isso é que é necessário, sempre que você terminar de fazer a postura, você voltar para esse estado de equilíbrio. Né? Isso é uma coisa importante. E alinhamento. Olha só.
Eu não sei se vocês já pararam para prestar atenção nisso. Alinhamento. Vocês sabem o que é maléolo. Maléolo é um osso que tem no tornozelo. Teu pé está aqui. Tu tem um maléolo interno, tá? E tem um maléolo externo, aquele ossinho do tornozelo. Aquilo ali é o maléolo. Então, o maléolo nosso, ele é um parâmetro para você, quando está com as pernas unidas, você trabalhar essa simetria. Tá? Que eu estou falando. A simetria do asana. Então, nós usamos várias partes do nosso corpo para estarmos buscando essa simetria. E vocês já devem ter visto pessoas, ou sabido de pessoas, que têm muitas vezes uma perna mais comprida do que a outra, ou mais curta que a outra. Não importa. Mas elas têm uma dificuldade de simétrica. E isso, veja bem, cada caso é um caso, tem que ser estudado caso a caso. Não dá para a gente chegar e falar assim, numa live, falando de modo genérico, e englobar todo mundo. Não dá. Mas é possível que nós estejamos diante, namastê, que estejamos diante de uma pessoa que faz determinado tipo de prática, e aí eu não estou falando de prática de asana, não. Prática no dia a dia dela, que faz com que determinadas áreas do corpo dela tenham muito mais tônus do que outra área no lado oposto. Por exemplo, tenta imaginar o quadril da pessoa como sendo o responsável, namastê, o responsável pelo uma perna ser mais curta que a outra. Vamos supor que a responsabilidade esteja no quadril, um exemplo, tá? É possível que esse quadril, que tem a perna mais curta, tenha uma musculatura mais tensa ali. Por algum motivo, por questões de habilidade, emocionais, de alguma maneira, esse quadril, daquele lado, está sempre muito tenso. Então, o que ele faz? Ele segura a articulação, segura a perna de uma forma, a coxa e a perna de uma forma, que faz com que quando aquele segmento da coxa e perna seja um pouco mais encurtado. Estou falando de coisa de, sei lá, de meio centímetro, sabe? É pouco, mas é muita coisa para o ser humano, sabe? É pouco em termos de medida, mas para o ser humano que necessita da simetria, é muita coisa. Então, um motivo pode ser esse. E o que acontece? Eu falo por experiência própria, tá? Eu já conversei, eu já deve ter escutado que eu fui jogador de handball durante muitos anos, praticamente uma década que eu joguei handball. E o que acontece é que o trabalho que é feito muscular para o handball, ele aumenta muito o tônus muscular e encurta as fibras. As fibras ficam bem encurtadas, então você aumenta bastante, só que com isso você perde mobilidade. E eu tinha uma dificuldade muito grande em relação a quadril. Quando eu comecei a fazer prática de yoga, no primeiro ano de prática de yoga aconteceu isso. Eu tinha muita dificuldade de fazer abertura de pernas. Vocês devem conhecer um asana chamado Upavista Konasana, que é a postura do ângulo, sentado. Você está sentado no chão, você afasta uma perna da outra, e você muitas vezes, é uma variação, tá? Você tenta segurar com os dedos, segurar o dedo gordo do pé. E projetar, às vezes, o corpo para frente. Cara, isso é um alongamento que você está fazendo ali, trabalhando a tua articulação. Só que acontece, se você tem o quadril preso, por falta de estímulo, ou por um estímulo excessivo, por exemplo, eu treinava com caneleira de chumbo e com cinturão de chumbo. Então, tinha tanto tônus no meu quadril, que eu perdi em termos de mobilidade. Quando eu comecei a fazer essa prática no yoga, assim, com a vista, eu tinha uma dificuldade absurda. Parecia que minha coxa ia rasgar por dentro, de tão encurtada aquela musculatura. E depois eu tive duas experiências fazendo a prática de yoga. Eu escutei um estalo muito forte, exatamente na minha virilha direita, e 2 semanas depois aconteceu a mesma coisa na virilha esquerda. Mas foi um troço assim, ó, prac! Parecia um osso quebrando. Parecia um osso quebrando. Foi um impacto. Não senti dor nenhuma, e desde então nunca mais prendeu. Parecia que era até uma calcificação que tivesse ali, né, superficial, mas suficiente para prender, e me impedia de fazer o movimento. E isso eu experimentei dentro da própria prática, essa liberação, entendeu? Então, eu estou falando isso porque muitas vezes acontece da pessoa ter essa limitação. Eu dei o exemplo da limitação das pernas, né?
Mas também a gente pode pensar em termos de braço, cintura escapular, o ombro. Tem pessoas que fazem determinado tipo de trabalho com o ombro que criam essa limitação. Por exemplo, tem um asana que nós estamos trabalhando dentro dessa série de inverno, que é o Ubhaya Padangusthasana. O Ubhaya Padangusthasana é uma postura difícil, porque é uma postura de equilíbrio, é uma anteroflexão de equilíbrio. Tenta imaginar, você está sentado no chão, você segura o dedo gordo de cada pé, com cada mão, mas os pés ficam juntos. Você inclina um pouquinho o corpo para trás para você pegar o equilíbrio em cima do cóccix. Você fica equilibrado no cóccix e depois você faz um esticamento à frente. Tá? Esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Então essa é uma postura de equilíbrio. É uma anteroflexão, mas vai visar o equilíbrio. E o que acontece é que na hora que você está fazendo, a maior parte das pessoas tem muita dificuldade de esticar a perna. E aí o que eu converso com elas? Mantém firme os dedos, segurando o dedo gordo do seu pé, mas concentra no teu ombro e relaxa o ombro. Porque muitas vezes você não estica a perna porque o teu ombro está preso, o teu ombro não deixa. Agora, como é que teu ombro vai soltar? Tem outros asanas para soltar. Mas nesse momento aqui, o que você tem que fazer? Relaxa o ombro. Relaxou o ombro, você consegue esticar as pernas e os braços. Entendeu? E isso é uma coisa que se a pessoa, namastê, se a pessoa tem pouca consciência corporal, de perceber na hora que está fazendo o asana os pontos de tensão, ela vai ter muita dificuldade para o desenvolvimento dela. Porque ela mesmo freia, ela mesmo limita a projeção do asana. Entendeu? Então isso é uma coisa que a gente tem que ter uma atenção muito grande com nós mesmos, né? Com a nossa postura, com o nosso corpo. Entendeu? Então, essa questão de tornozelo, de ombro, né, de alinhamento, é importante para nosso desenvolvimento. A gente ter essa noção de simetria, né? Isso a gente tem que estar bem ligado e localizando pontos de tensão. Porque olha só, eu costumo falar dentro da prática que o asana, ele revela pontos de tensão. Então isso é importante a gente ficar muito esperto, porque o que acontece é o seguinte, às vezes eu tenho um determinado tipo de problema na minha vida pessoal, na minha vida profissional, que eu tenho muita dificuldade com aquilo. E toda vez que eu me deparo com o problema, e ele é recorrente, eu tensiono uma parte do corpo, só que eu não percebo que isso é feito. Só que quando eu vou fazer a minha prática, eu sinto que, tem uma musculatura aqui, cara, que está dolorida, está tensa, não consigo avançar no asana, ou seja, são vários sintomas diferentes, que pode ter todos ou pode ter apenas um, tá? Do praticante, mas você pode ter vários. E isso indica simplesmente que você tem uma tensão ali grande que impede você avançar no asana. E aí o que é interessante você fazer? Porque a ideia do Hatha Yoga é uma via de mão dupla, o corpo influenciando a mente e a mente influenciando o corpo. E aí você vai fazer o quê? Você vai trabalhar as duas frentes de trabalho. Você vai fazer o asana, ele vai revelar onde está a tensão. E aí o que você faz? Você se volta para você, localiza o ponto de tensão e tenta fazer uma avaliação na sua vida. Pode ser num dia de trabalho, pode ser quando você está num teu relacionamento afetivo. Observar essa parte do corpo, em que momento ela tensiona, porque ela vai se manifestar ao longo do teu dia. Em algum momento ela vai se manifestar. Porque lembra, é recorrente. Então, às vezes a gente está distraído, a tensão foi para lá. De novo, tensão lá. Então, se você começa agora a ficar atento a isso, você começa a perceber o seguinte, cara, toda vez que eu tenho essa experiência, eu tensiono meu ombro, eu tensiono meu quadril, eu tensiono meu joelho, eu tensiono. Mas agora você está prestando atenção. Então o que você tem que fazer? Você vai ter que fazer o trabalho corporal aliado a tentar resolver o problema. Não é fugir dele, é resolver o problema. E detalhe, olha só, eu falo isso por experiência própria. Às vezes, a solução do problema está em aceitar
que você não pode resolver ele. O nome disso chama-se ação na inação. Você vê o problema e não há o que fazer. Quer ver só? Uma pessoa, por exemplo, que faça algo que você discorde do que ela faz. Você, inclusive, percebe que isso vai prejudicar ela, mais dia menos dia vai prejudicar ela. Você já até falou com ela sobre isso, mas ela segue fazendo. E você segue se aborrecendo. Você vê, agora você já não fala mais. Ou você segue se aborrecendo internamente. Eu pergunto a você, você se aborrecer, muda a pessoa fazer? Não. Por quê? Porque é uma coisa que você não tem como gerenciar. Não é no teu corpo. É ela que está fazendo, não é contigo. Então, é importante entender esse mecanismo, que é um mecanismo de potência. O que efetivamente eu posso fazer? Se eu não posso fazer, cara, eu tenho que aceitar. Agora, se eu posso fazer, eu acho que eu tenho que interferir, eu vou lá e interfiro. Agora, se eu não tenho como interferir, não, é a vida da pessoa, eu não posso fazer nada. Entendeu? Isso é a decisão dela. Acabou. Acabou. Não tem nem que pensar no assunto. E isso é um treinamento. Não, para você não, para todo mundo, uns mais, outros menos, todos fazemos isso. Então o que acontece é que essa atenção é muito importante, porque olha, ela termina afetando a gente, sabe? Porque quando é uma situação recorrente, você pode ficar às vezes submetendo a uma tensão por uma década. Cara, 10 anos é muito tempo. Dá para fazer o quê? Quase 2 faculdades de medicina. Entendeu? É muito tempo. Então a gente tem que parar e prestar atenção nesses detalhes. Sabe? Que são coisas do nosso dia a dia. Coisas que afetam a gente, que interagem conosco. A gente tem que estar esperto e renunciar, abrir mão. Porque, cara, é isso que a Agatha falou. Abrir mão. Não dá para você mudar, cara, renuncia aquilo ali. Tem nada que eu posso fazer, deixa eu rolar. Fazer o quê? Entendeu? A gente tem que ter isso claro na mente. Trabalhar isso. E essa clareza, gente, não pensa, não é comprimido. É treinamento. Essa clareza. Porque, olha só, essa situação, ela é muito clara para alguns momentos da nossa vida. Alguns setores da nossa vida. Para outros, não está clara. Então, à medida que você começa a disciplinar sua mente para estar vendo e revendo essas questões, que você pode ou não pode interferir, algumas coisas que não estavam claras começam a brotar diante dos teus olhos. Fica muito mais fácil você gerenciar. Entendeu? Então, é muito, muito importante que nós tenhamos esse tipo de atenção, né? Como quem está estudando a situação. Você se debruça sobre isso. Pega aquele momento que te incomodou, sabe? E tenta entender aquilo ali. Inclusive, olhar para si. Por que você está querendo interferir naquilo ali? Por que você está querendo que a pessoa não faça determinada coisa? Sabe? Porque muitas vezes a gente vai descobrir coisas sobre nós mesmos fantásticas. E, inclusive, não estou dizendo que isso seja necessariamente uma coisa ruim. Não. Mas é legal você trabalhar com a realidade. Você se conhecer. Falar, cara, isso aí eu não gosto. Por quê? Pô, cara, eu já pensei pra caramba sobre isso. Eu não consigo me ver nesse tipo de experiência. Isso aí eu não gosto. Não tem nada a ver comigo. Tá bom. Ponto final. Agora, foi fruto de quê? De uma apreciação, de uma análise, de uma reflexão. E não é um troço, 3, 4, 5 minutos. Não. Eu passo semanas, passo meses pensando sobre um tema. Não tem perda de tempo. Por que não tem perda de tempo, Alexandre? Por meses, semanas? Sabe por quê? Porque eu estou dedicando esse tempo à coisa mais importante que eu tenho, que é a minha vida. Não existe nada mais importante do que a minha vida. Para mim. Para mim. Não existe nada mais importante. Então, para mim não existe limite de tempo. Se eu tenho, por exemplo, um bloqueio, uma dificuldade, cara, tranquilamente eu posso dedicar anos para analisar aquilo ali e tentar equacionar o problema. Por quê? Porque é um bloqueio, uma dificuldade que eu tenho, que me cria uma série de embaraços, uma série de problemas. Entendeu? Tipo, vou dar um exemplo para vocês. Falar publicamente. Eu já comentei aqui em live que eu fui presidente de uma associação. Cara, quando você é presidente de uma associação, seja de qual for, yoga ou qualquer outra coisa,
eventualmente você é exposto publicamente, né? E eu sou uma pessoa tímida, né? Sou uma pessoa introvertida, naturalmente, né? Aí o pessoal fala assim, pô, Alexandre, pô, tímido, introvertido, cara. Tu tá agora numa live, falando com a câmera, né? Se vendo, apesar de estar vendo a galera aqui, né? No cantinho, tudo. Como é que é isso? Sabe qual é o nome disso? Treinamento. Mas não foi de agora. Ah, com a pandemia. Não, pô. Para eu subir num palco com o microfone e falar, cara, pô, muito mantra, cara, muito pranayama para poder fazer um troço desse. Entendeu? Então, fruto de quê? Treinamento. Eu tinha uma dificuldade muito grande de ver a minha imagem, me reconhecer. Eu tinha dificuldade, quer ver só? Quando eu fui professor nessa associação, dei aula de Hatha Yoga na associação, eu comecei a gravar as minhas aulas. Eu já comentei com os alunos do curso de formação aqui da ilha, né, da Escola Jaya, que eu fazia isso. Eu comprei um gravadorzinho desse de repórter e eu botava lá para eu gravar a minha fala. Aí alguns professores, alguns colegas, né, que são professores de yoga, estavam no curso, perguntaram, pô, cara, tô fazendo isso, eu falei, não, cara, eu estou gravando minha aula. Pô, gravando tua aula, cara? Pra quê? Eu falei, cara, para detectar vício de linguagem, coerência no raciocínio, entendeu? Então eu fazia esse tipo de aferição como uma forma de você treinar a tua mente, treinar teu corpo, para você poder fazer o que você quer que realmente seja feito. Pô, qual é o trabalho legal? É assim. Então vamos trabalhar. Então, a cada aula, eu gravava, vinha para casa, ficava escutando ao longo da minha semana, namastê. Eu ficava escutando ao longo da minha semana essa gravação, e aí, cara, eu cometia erro de concordância, sabe? Às vezes eu fugia do tema, quando voltava, já voltava em outro ponto do tema, já não era mais o ponto. Tudo isso eu fui observando, entendeu? Vício de linguagem. Então, eu fui observando essas coisas todas e fui fazendo correções. Então, esse tipo de trabalho, de treinamento, cara, pô, a gente pode e deve fazer sempre. Por quê? Porque é a nossa vida. Entendeu? Então, é um investimento, cara, por mais que você invista, sempre vale muito a pena, sabe? Porque você vai sempre estar numa condição cada dia melhor, né? Então, essa questão também, quando você faz, da mesma maneira que eu falei sobre a questão dos maléolos, você também pode pensar nos polegares. Não sei se vocês já viram pessoas que fazem prática. Tem um asana chamado Virabhadrasana 1, que as pessoas fazem isso aqui, ó. Tá vendo? As pessoas fazem isso. Ou mantém assim, mas olha só, tá vendo? Elas fazem um cruzamento entre os polegares. Isso é buscando uma estabilidade, mas também uma simetria, entendeu? No movimento. Entendeu a dica? Entendeu? Então, são coisas que realmente são muito úteis, né? A gente ter em mente e prestar bastante atenção nisso daí. Agora, volto a falar para vocês, tá? Essa simetria, esse equilíbrio corporal, ele tem que ser feito, né? Toda a prática, você procura cada dia mais e mais para você introjetar esse padrão de fazer asana dessa maneira. Isso vai te dar um ganho fantástico, entendeu? Você fazer dessa maneira, fazer se sentindo, se percebendo, sabe? E ó, maravilha, porque é o seguinte, é diferente de você fazer sozinho, tá? Por quê? O sozinho tem suas vantagens. Você está em casa, está fazendo a tua prática sozinho, tem uma vantagem, porque não tem ninguém para te distrair, está só você e você. Namastê. Agora, quando você está na aula e tem um professor dando aula te orientando, cara, ali é muito bom também. Por que é muito bom? Porque você não está preocupado com o tempo de fazer. Você está só focado na postura, em fazer a postura. Em fazer com aquele nível de sutileza que a postura exige. Namastê. Entendeu? Então, você vai trazendo para você um padrão, uma maneira de fazer a postura, de fazer a asana, totalmente atenta. Totalmente atenta. Externa e internamente. Você presta atenção em tudo. Quer ver só um negócio? Vocês devem conhecer, muitos de vocês devem conhecer aqui, uma prática de Hatha Yoga chamada Ashtanga Vinyasa Yoga.
é o nome da prática criada pelo Patabi Jois, né? É um professor já falecido, um indiano. O Patabi Jois, ele tem ali os dristis. A palavra dristi é da mesma raiz de darshana, que é ponto de vista. Então é uma maneira particular de você ver, tá? No caso do yoga, é uma disciplina, é um darshana. O drishti, aquele exercício que nós fazemos dos olhos, aquilo ali é drishti. Quando você olha entre as sobrancelhas é drishti. Ponta do nariz é drishti. Quando no Ashtanga, você tem inclusive drishti do umbigo. Tem drishti de você olhar o polegar. Então o que acontece? O drishti ele cumpre várias funções aí. Essa função, por exemplo, de manter a tua mente focada, para você não se distrair com mais nada. E aí quando você está focado no drishti, você automaticamente, é como se você se desligasse do mundo e se voltasse só para você. Você fica totalmente compenetrada interna e externamente. O que você está fazendo, tua respiração, tua musculatura interna, aonde está tenso, aonde tem que relaxar. Você presta atenção total em você. Então isso é uma técnica que a série de Ashtanga proporciona, mas que você pode tranquilamente também usar na tua prática de Hatha Yoga sem problema nenhum. Entendeu? Inclusive é uma coisa que eu gosto sempre de falar, que é o seguinte: não existe prática de Hatha Yoga, porque Ashtanga é Hatha Yoga é Hatha Yoga, Pavana é Hatha Yoga, tudo que usar o corpo físico é Hatha Yoga. Então não existe nada diferente disso. Hatha Yoga é aquilo ali, usou o corpo. Agora, Vinyasa é Hatha Yoga. Existe método mais adequado para você. Entendeu? E quando eu falo isso, mais adequado para você, eu não estou falando sobre faixa etária não. Tá? Porque olha só, o yoga ele vem da Índia. O Ayurveda também vem da Índia. Então o parâmetro para analisar o ser humano, nesse contexto do yoga, é o Ayurveda. Tá? Que é a medicina tradicional da Índia. E aí vocês vão ver o seguinte, tem no YouTube tem esse vídeo, tá? Você bota assim, Ashtanga Yoga, 80 anos. Vocês vão ver um homem, um indiano. Na época ele tinha 80 anos fazendo uma prática de Ashtanga no meio da rua. Aí tu fala assim, pô Alexandre, como é que pode uma pessoa de 80 anos fazer? Mas ele deve ter feito desde pequeno. Não necessariamente. Pô, mas Alexandre, como assim, cara? Não necessariamente. Assim, não necessariamente. Sabe por quê? O parâmetro do Ayurveda é a tua constituição, é o teu dosha. A pessoa que tem um dosha kapha forte, físico, tá? Geralmente são pessoas corpulentas, pessoas que ganham massa muscular com facilidade. Essas pessoas são kapha, fortemente kapha. Ela sempre vai ter os 3 doshas no corpo e os 3 doshas na mente. Mas elas têm predominância de kapha no físico. Para essas pessoas, a série de Ashtanga Vinyasa não tem essa história de idade. Você pode pegar uma pessoa com essa constituição, que eu estou falando kapha, e botar ela com 70 anos para começar a praticar Ashtanga. Ela vai praticar. Vai praticar, não vai se machucar, vai ficar bem. Namastê. Entendeu? Por quê? Porque é uma questão constitucional. É como é que o teu metabolismo funciona diante daquela prática. E aí eu falo para vocês o seguinte, não existe prática melhor que a outra. Existe a prática mais adequada para você. Entendeu? Pela tua constituição. E é aquela prática que você sai melhor do que entrou. Essa prática que é a prática boa. Então, percebeu? É diferente, olha só. Eu quando falo aqui, eu não estou falando mal da educação física. Eu falo que o parâmetro, a maneira de enxergar é diferente. Os valores são diferentes. Tá? Quando, me corrija se eu estiver errado, tá? Eu fico muito à vontade de falar isso porque eu já dei aula em academia de educação física. Então o linguajar, as conversas de corredor, eu conheço. O pessoal fala assim, porra, cara, prática de ontem, meu irmão, caraca, e, porra, arrancou o pelo. Eu cheguei em casa destruído, tive que tomar até um Dorflex. Para a pessoa que está praticando, ela acha isso o máximo. Tomar um Dorflex após a prática, porque excedeu tanto que ela ficou totalmente destruída, totalmente dolorida. Para poder ir trabalhar, para poder fazer as coisas no dia seguinte, teve que tomar um Dorflex. Isso é uma visão. Na visão do yoga, essa prática foi totalmente errada. Na visão do yoga, você tem que sair da prática melhor do que você entrou.
Se você sai igual ou pior, a prática foi feita alguma coisa errada na prática. Tu tem que rever tua prática para poder ela ficar proporcionando isso. Uma situação melhor do que foi no início. Você entrou de um jeito, tem que sair melhor. Do contrário, faltou alguma coisa. Ou foi feita alguma coisa errada. Mas, gente, não tem nada de errado nisso. O erro faz parte do aprendizado. É muito importante a gente ter isso em mente. O erro faz parte do aprendizado. Se eu não erro, eu não aprendo. Eu preciso errar para poder aprender. Agora, como é que eu vou errar? Tentando. Se eu não tento, eu nem erro, nem acerto, nem sei de coisa nenhuma. Então eu tenho que tentar. Eu tenho que fazer. Eu vou falar uma coisa aqui, não me entendam mal, né? Não me entendam mal. Mas eu gosto de usar essa expressão para ilustrar como a nossa vida é empírica, como a nossa vida é prática. Vocês conhecem alguém que tenha perdido a virgindade sexualmente falando, lendo um livro? Não dá, né? Tem que ter experiência direta, não é isso? Então, cara, a vida é isso. Tem que ir lá e praticar. Pô, mas Alexandre, eu fui, pratiquei, porra, e senti isso, senti aquilo, eu fico com dor. Cara, alguma coisa foi de errado. Vamos sentar, vamos analisar a prática e vamos descobrir o que foi feito de errado. Só isso. Entendeu? Tá bom, não tem problema nenhum. Faz parte. Faz parte. Sabe? E a gente vai melhorando a nossa prática a cada dia. Como se você estivesse pintando uma obra de arte. Todo dia tem uma pincelada diferente, uma pincelada melhorando. Pô, cara, quando você vê, cara, tua prática é um sonho. Tua prática é maravilhosa. Mas por quê? Fruto do artista que você é, da artista que você é. Está melhorando a tua prática a cada dia. Mas por quê? Porque você tem total atenção, está super consciente da prática, entendeu? Fazendo tudo o que tem que ser feito da melhor maneira possível. Então a ideia do espaço que a Adriene falou, tem uma coisa que tem que ser observada, tá? Essa abertura do tórax é muito importante, porque vocês vão ver pessoas que têm uma tendência a terem os ombros rodados para dentro. Isso dificulta muito na prática. Então é muito importante que você trabalhe para sempre abrir e ver bem. De novo, falando da atenção. Não é abrir só do lado esquerdo ou só do lado direito. Ambos os lados. E vocês observarem o seguinte, eu fazendo a abertura, se existe um lado que predomina, que abre mais do que o outro, essa percepção a gente precisa ganhar. Até para que a gente possa estar corrigindo, né? Eu não vou buscar uma solução para um problema que não existe. Então, eu vou identificar problemas na minha prática ou na minha estrutura corporal, fruto de outras experiências, às vezes até recorrentes, como eu falei anteriormente. Eu vou perceber isso através da atenção. Então, por isso que é legal. Se você decidiu fazer, não, Alexandre, eu estou fazendo agora uma prática em casa. Faz o seguinte, faz uma prática curta em casa e tenta ficar um tempo na postura. Não tenha pressa de fazer. É uma prática diferente. É uma prática de autoestudo, de você analisar o que está te faltando. Onde é que você sente que o corpo está preso? Onde é que está incomodando? Sabe? Então essa leitura de fazer a prática se observando, ela dá um ganho fora do normal. Fora do normal. Vocês vão dar uma decolada na prática. Gente, o papo está muito bom. São 10h10. A gente não pode ficar se arriscando aqui com o Instagram que pode derrubar a live. Mas eu queria escutar vocês, antes de a gente fechar a live, escutar vocês se vocês têm alguma pergunta, para vocês não saírem com nenhum tipo de dúvida, em função de tudo que eu expus. Podem perguntar que eu estou aqui. Se eu souber, eu respondo. Se não souber, eu vou consultar a literatura. Ó, tá vendo? Lembra que eu falei para vocês? Isso aqui é investimento na vida. Tudo livro de yoga. Entendeu? Então vale a pena. Você investe numa boa prática, investe em bons livros, porque o principal interessado é você. Entendeu? E aí não tem tempo ruim. Tá? Bom, gente, como ninguém perguntou nada,
Eu vou encerrar a prática, mas eu vou encerrar a live, mas eu vou deixar aqui ela salva, tá? Para vocês poderem ver. Quem chegou um pouco mais tarde pode ver desde o início. A gente está abordando. Quarta-feira que vem a gente vai estar falando de novo sobre esses assuntos aqui. Se vocês puderem, quiserem participar, quiserem convidar alguém, fiquem à vontade, convidem, porque eu estou fazendo esse tipo de trabalho que eu que agradeço, Fred. Eu procuro fazer esse tipo de trabalho, que foi um trabalho que eu não tive. Quando eu comecei a praticar yoga, eu não tive acesso a esse tipo de informação, de conhecimento, né? Minha prática teria sido outra, mas sem problema nenhum. Então, eu quando comecei a me envolver com essa questão eu que agradeço, essa questão de fazer live, eu comecei a me dar conta disso, né? Que tinham coisas que, de repente, dentro da aula de yoga, que não dá tempo de você muitas vezes falar, de trocar com o aluno, e que eu poderia estar trazendo para aqui, para a live. E uma coisa que eu estou fazendo agora, e até deixo o convite aqui para vocês, de vocês conhecerem o canal da escola Jaya no YouTube. Eu estou pegando essas lives que eu estou fazendo aqui, e estou botando lá no YouTube. Então vocês podem assistir também lá, até compartilhar com outras pessoas, tudo que vocês queiram. E, lógico, né, poder dar uma força lá no canal. A gente está chegando perto de 1.000 inscritos, mas ainda falta, né? Ainda falta. Então, porque quando você tem 1.000 inscritos, você pode monetizar, né? Então, entra uma graninha para a escola, se tiver um número de 1.000 inscritos no canal. Então, se vocês puderem, lá tem bastante conteúdo, né? E vão lá e participem, naveguem por lá e tudo. Se tiverem dúvida, manda mensagem para mim que eu dou uma olhada e vejo, tá? Gente, um brigadão, uma ótima noite para vocês, um bom descanso e até quarta-feira, ou antes, né? Não sabe, o Rio de Janeiro não é tão grande, a gente às vezes se esbarra por aí. Harion, namastê.